da Câmara, a gente tem vários ministros, vários parlamentares que estão nessa comitiva do presidente Lula. Precisa levar tanta gente lá para a Assembleia Geral da ONU, ô Josias, e Não a gente precisa bancar não, tudo Fabiola, isso? não precisa não. Não precisa não. Essa comitiva, de fato, é exagerada. Não há necessidade. Até há uma simbologia na presença dos representantes dos poderes, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, embora o contraponto seja eloquente, né? O deputado Zeca Dirceu, líder do PT, ele exagera um pouco, né? Diz que isso causou enorme repercussão, inclusive na imprensa internacional. Ninguém está prestando a menor atenção a isso, né? Nós outros é que olhamos. E aí observamos também o contrassenso, né? Se você lembra do papel, Fabiola, do Arthur Lira no governo Bolsonaro, o Arthur Lira é responsável pela sobrevivência da precariedade do Bolsonaro. Foi o Arthur Lira que engavetou mais de 140 pedidos de impeachment, alguns deles muito bem fundamentados, contra o Bolsonaro. Ele estimulou as maluquices do Bolsonaro ao extremo, levou o bolsonarismo às fronteiras do paroxismo. Ele e o Augusto Aras foram os dois principais responsáveis pela sobrevivência precária do Bolsonaro. Bolsonaro cometeu crimes em série, crimes de responsabilidade, estavam sob a responsabilidade do Arthur Lira pelo menos colocar em votação no plenário da Câmara, e crimes comuns, crimes sujeitos a uma análise penal do Supremo Tribunal Federal, e não houve denúncia da parte do Augusto Aras. Então, há esse paradoxo, né? Hoje está lá o Arthur Lira aplaudindo o Lula enquanto aguarda pelo retorno dele para obter o resto do pagamento, né? Porque o Centrão já obteve 2 novos cofres na esplanada, falta agora a Caixa Econômica Federal, que, na linguagem de fazendeiro do Arthur Lira, virá de porteira fechada para o Centrão, né? Então, esse paradoxo está muito eloquente ali. Mas, vá lá, a presença dos dois presidentes, o da Câmara e o do Senado, ainda faz algum sentido. Agora, o resto, essa comitiva enorme, com parlamentares que não têm a menor relevância, poderiam aplaudir aqui do Brasil, Fabíola, sem gastar o dinheiro do contribuinte brasileiro, que anda escasso, diga-se. Depois eu vou até ouvir o Sakamoto sobre isso, sobre essa comitiva. Eu só vou abrir espaço aqui para chamar Jamil Chad, que ele também não pode ficar muito tempo nos esperando, que tem aí reunião na sequência. Olá, Jamil, boa tarde, não, ainda é bom dia, 11 horas e 53 minutos. Ansiosa aqui para saber o que você achou do discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Na verdade, não é outra reunião, é matéria, né, Léo, que o pessoal pede para a gente, que tem que escrever. Então, tem que voltar logo para fazer toda a repercussão, obviamente, do discurso, mas aí principalmente com as delegações estrangeiras. Olha, o discurso tem alguns pontos muito positivos. Então, o primeiro deles que eu destacaria é o fato, sim, de reconhecer que a desigualdade está no centro de grande parte dos problemas mundiais. Então, você sim tem ali um reconhecimento muito claro, muito, eu diria até didático, de como a desigualdade, sim, tem um impacto, inclusive, na insegurança do planeta. Ali um ponto positivo. Um outro ponto muito positivo, toda a denúncia da hipocrisia internacional, algo que, na verdade, qualquer um que passe aqui pela ONU sabe muito bem, né, Léo? Gastos absurdos com armas e falta de recursos para desenvolvimento, por exemplo. Um outro ponto também dessa hipocrisia internacional, um foco exagerado em alguns conflitos, exagerado não porque essas pessoas não mereçam, mas porque, ao mesmo tempo, outros conflitos pelo mundo são abandonados. E aí, Haiti, Mali, Guatemala, Lula fez uma lista ali muito, eu diria, muito importante, porque justamente são crises que no mundo inteiro geram milhões de deslocados, de refugiados, de famintos e de mortos, e não estão, basicamente, no foco da atenção internacional. Outro ponto positivo, certamente. Agora, é um mundo em guerra. E neste mundo em guerra, o que o Lula fez foi tentar se equilibrar.
né? E ao tentar se equilibrar, obviamente, essa é a grande pergunta a ser feita para as delegações estrangeiras, como é que reagiram diante do fato de que, por exemplo, não houve uma condenação explícita à invasão russa sobre a Ucrânia. Então, essa condenação não houve. O que houve, sim, foi uma condenação à guerra, certamente, à incapacidade de chegar à paz, certamente. Agora, vamos ver aí qual vai ser a repercussão do fato de que, obviamente, a Carta das Nações Unidas, que neste ponto foi rasgada, não houve uma denúncia, vamos dizer assim, clara. Mas, ao mesmo tempo que o Lula fez nesse equilíbrio delicado no mundo em guerra, foi dizer que justamente o Conselho de Segurança, os membros do Conselho de Segurança, violam o seu próprio, a sua própria função, o seu próprio mandato, ao realizar o que ele colocou guerras não autorizadas. Aí você pode, obviamente, incluir a Ucrânia, certamente, mas e a gente conhece muito bem o presidente Lula e o que ele está pensando por trás disso, e obviamente, a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, ou seja, as outras potências que também realizam guerras não autorizadas. Então ele colocou de uma forma